Quando entraram na sala de estar, a mulher do médico viu que o velho da venda preta estava sentado no sofá onde havia dormido. Tinha a cabeça entre as mãos, os dedos enfiados no matagal de cabelos brancos que ainda lhe povoam as frontes e a nuca. Estava imóvel, tenso, como se quisesse reter os pensamentos ou, pelo contrário, impedi-los de continuarem a pensar. Ouviu-as entrar, sabia de onde vinham, o que tinham estado a fazer, como haviam estado nuas, e se sabia tanto, não era porque de repente lhe tivesse voltado a visão e ido, pé ante pé, como os outros velhos, espreitar não uma Susana no banho, mas 3. Cego estivera, cego continuava, apenas assomara à porta da cozinha e de lá ouvira o que elas diziam na varanda, os risos, o ruído da chuva e das chapadas de água. Respirara o cheiro do sabão. Depois voltara para o seu sofá, a pensar que ainda existia vida no mundo, a perguntar se ainda haveria alguma parte dela para si. A mulher do médico disse: as mulheres já estão lavadas, agora é a vez dos homens. E o velho da venda preta perguntou: ainda chove? Sim, chove, e há água nos alguidares que estão na varanda. Então prefiro lavar-me na casa de banho, dentro da tina. Pronunciava a palavra como se estivesse a apresentar a sua certidão de idade, como se explicasse: sou do tempo em que não se dizia banheira, mas tina, e acrescentou: se não te importas, claro, não quero sujar-te a casa. Prometo que não entornarei água para o chão. Enfim, farei todo o possível. Nesse caso, vou levar-te os alguidares para a casa do banho. Eu ajudo. Posso levá-la sozinha? Tenho de servir para alguma coisa. Não estou inválido. Venha então. Na varanda, a mulher do médico puxou para dentro um alguidar quase cheio de água. Agarra daí, disse ao velho da venda preta, guiando-lhe as mãos. Agora, levantaram o alguidar em peso. Ainda bem que vieste ajudar-me, afinal eu sozinha não poderia. Conheces o ditado? Qual ditado? O velho da venda preta. Conheces o ditado? Qual ditado? O trabalho do velho é pouco, mas quem o despreza é louco. Esse ditado não é assim. Bem sei. Onde eu disse velho é menino. Onde eu disse despreza é desdenha. Mas os ditados, se quiserem ir dizendo o mesmo, por ser preciso continuar a dizê-lo, tende a adaptar-se aos tempos. És um filósofo. Que ideia! Só sou um velho. Despejaram o alguidar para a banheira. Depois a mulher do médico abriu uma gaveta. Lembrava-se de que tinha ainda um sabonete por usar. Pô-lo na mão do velho da venda preta. Vais ficar a cheirar bem. O melhor do que nós. Gasta à vontade. Não te preocupes. Faltará comida, mas sabonetes por estes supermercados não devem faltar. Obrigado. Tem cuidado, não escorregues. Se quiseres, chamo meu marido para que te venha ajudar. Não, prefiro lavar-me sozinho. Como queiras. E tens aqui, repara, dá-me a tua mão, uma máquina de barbear, um pincel, se quiseres rapar estas barbas. Obrigado. A mulher do médico saiu. O velho da venda preta despiu o pijama que lhe tinha calhado em sorte na distribuição das roupas. Depois, com muito cuidado, entrou na banheira. A água estava fria e era pouca, não chegava a ter um palmo de profundidade. Que diferença entre recebê-la a jorros do céu, rindo como as 3 mulheres, e este chapinhar triste. Ajoelhou-se no fundo da banheira, inspirou fundo. Com as mãos em concha,
Atirou contra o peito a primeira chapada de água, que quase lhe cortou a respiração. Molhou-se todo rapidamente para não ter tempo de arrepiar-se. Depois, por ordem, com método, começou a ensaboar-se, a esfregar-se energicamente, partindo dos ombros, braços, peito e abdômen, o púbis, o sexo, o entrepernas. Estou pior que um animal, pensou. Depois as coxas magras, até a casca de sujidade que lhe calçava os pés. Deixou ficar espuma para que a ação de limpeza fosse mais prolongada. Disse: tenho de lavar a cabeça. E levou as mãos atrás para desatar a venda. Também precisas de um banho. Desprendeu-a e deixou-a cair na água. Agora sentiu o corpo quente. Molhou e ensaboou o cabelo. Era um homem de espuma, branco no meio de uma imensa cegueira branca onde ninguém o poderia encontrar. Se o pensou, enganava-se. Nesse momento, sentiu que umas mãos lhe tocavam as costas, que iam recolher-lhe a espuma dos braços, do peito também, e depois lhe a espalhavam pelo dorso, devagar, como se, não podendo ver o que faziam, mais atenção tivessem de dar ao trabalho. Quis perguntar: quem és? Mas a língua travou-se-lhe, não foi capaz. Agora o corpo arrepiava-se, não de frio. As mãos continuavam a lavá-lo suavemente. A mulher não disse: sou a do médico, sou a do primeiro cego, sou a rapariga dos óculos escuros. As mãos acabaram a sua obra. Retiraram-se. Ouviu-se no silêncio o leve ruído da porta da casa de banho a fechar-se. O velho da venda preta ficou só, ajoelhado na banheira, como se estivesse a implorar uma misericórdia qualquer, a tremer, a tremer. Quem teria sido? Perguntava-se. A razão dizia-lhe que só poderia ter sido a mulher do médico. Ela é a que vê. Ela é a que nos tem protegido, cuidado e alimentado. Não seria de estranhar que tivesse também essa discreta atenção. Era o que a razão lhe dizia, mas ele não acreditava na razão. Continuava a tremer. Não sabia se da comoção ou do frio. Procurou a venda do fundo da banheira, esfregou-a com força, espremeu-a, pô-la à volta da cabeça. Com ela sentia-se menos nu. Quando entrou na sala de estar, enxuto, cheiroso, a mulher do médico disse: já temos um homem limpo e barbeado. E depois, no tom de quem acaba de lembrar-se de algo que deveria ter sido feito e não foi: ficaste com as costas por lavar. Que pena. O velho da venda preta não respondeu, só pensou que tivera razão em não acreditar na razão. O pouco que havia para comer deram-no ao rapazinho estrábico. Os outros teriam de esperar pelo reabastecimento. Havia na despensa umas compotas, uns frutos secos, açúcar, algum resto de bolachas, umas quantas tostadas secas, mas a estas reservas e outras que se lhe fossem juntando, só recorreriam em caso de necessidade extrema, que a comida do dia a dia, teria de ser ganha. Se por pouca sorte a expedição regressasse de mãos vazias, então sim, 2 bolachas a cada um, com uma colherinha de compota. A de morango e de pêssego, qual prefere? 3 meias nozes, um copo de água, o luxo enquanto durar. A mulher do primeiro cego disse que também gostaria de ir ao rebusco da comida. 3 não eram demais. Mesmo sendo cegos, 2 deles serviriam para carregar, e além disso, se fosse possível, tendo em conta que não se encontravam tão longe assim, gostaria de ir ver como estaria sua casa, se tivesse sido ocupada, se fora gente conhecida, por exemplo, vizinhos do prédio a quem se lhe tivesse aumentado a família por terem vindo da província uns quantos parentes com a ideia de se salvarem da epidemia da cegueira que atacara a aldeia. É sabido que na cidade há sempre outros recursos.
Saíram, portanto, os 3, entrouxados no que em casa sobejara de roupas de vestir, que as outras, as que foram lavadas, vão ter de esperar o bom tempo. O céu continuava coberto, mas não ameaçava a chuva. Arrastado pela água, sobretudo nas ruas mais inclinadas, o lixo fora se juntando em pequenos montes, deixando limpos amplos troços de pavimento. Oxalá a chuva continue. O sol, nessa situação, seria o pior que poderia suceder-nos, disse a mulher do médico. Podridão e maus cheiros já cá temos de sobra. Sentimos-los mais porque estamos lavados, disse a mulher do primeiro cego. E o marido concordou, embora suspeitasse de que tinha apanhado um resfriamento com um banho de água fria. Havia multidões de cegos nas ruas. Aproveitavam a aberta para procurar alimento e satisfazer por aí as necessidades escritórias a que o pouco comer e o pouco beber ainda obrigavam. Os cães farejavam por toda parte, escarvavam no lixo. Algum levava na boca uma ratazana afogada, caso este raríssimo que só poderá ter explicação na abundância extraordinária das últimas chuvas. Apanhou-a a inundação em mau sítio, de nada lhe serviu ser tão boa nadadora. O cão das lágrimas não se misturou com os antigos companheiros de matilha e caça. A sua escolha está feita, mas não é animal para ficar à espera de que o alimentem. Já vem a mastigar, não se sabe que. Essas montanhas de lixo encerram tesouros inimagináveis. Tudo está em buscar, resolver e achar. Que resolver e buscar na memória vão ter também, quando a ocasião se apresentar, o primeiro cego e a mulher, agora que já aprenderam os 4 cantos, não da casa onde vivem, que tem muitos mais, mas da rua onde moram. As 4 esquinas que passarão a servir-lhes de pontos cardeais. Os cegos não lhes interessa saber onde está o Oriente ou o Ocidente, o Norte ou o Sul. O que eles querem é que as suas tenteantes mãos lhes digam se vão no bom caminho. Antigamente, quando ainda eram poucos, costumavam usar bengalas brancas. O som dos contínuos golpes no chão e nas paredes era como uma espécie de cifra que ia identificando e reconhecendo a rota. Mas nos dias de hoje, sendo cegos todos, uma bengala dessas no meio do retintim geral seria pouco menos do que inútil, sem falar que, imerso na sua própria brancura, o cego poderia chegar a duvidar se levaria alguma coisa na mão. Os cães têm, como se sabe, além do que chamamos instinto, outros meios de orientação. É certo que, por serem míopes, não se fiam muito da vista, porém, como levam o nariz bem à frente dos olhos, chegam sempre onde querem. Neste caso, pelo sim, pelo não, o cão das lágrimas alçou a perna nos 4 ventos principais. A aragem se encarregará de o guiar até casa se algum dia se perder. Enquanto iam andando, a mulher do médico olhava a um lado e a outro as ruas, à cata de comércios de víveres onde pudesse reabastecer a desfalcada despensa. A razia só não era completa porque em mercearias das antigas ainda se podia encontrar algum feijão ou algum grão de bico nas tulhas. São leguminosas que levam muito tempo a cozer. Ele é a água, ele é o combustível, por isso o crédito que agora tem é tão escasso. Não era mulher do médico particularmente dada a mania predicativa dos provérbios. Em todo caso, algo dessas ciências antigas lhe devia ter ficado na lembrança. A prova foi ter enchido de feijões e gravanços 2 dos sacos de plástico que levavam. Guarda o que não presta, encontrarás o que é preciso. Dissera-lhe uma avó. No fim das contas, a água
em que os pusesse de molho também serviria para cozê-los, e a que restasse da cozedura seria deixada de ser água para tornar-se caldo. Não é só na natureza que algumas vezes nem tudo se perde e algo se aproveita. Porque carregavam eles os sacos de feijões e dos grãos, mas o que iam podendo colher, quando ainda tinham tanto que ainda antes de chegarem à rua onde moravam o primeiro cego e sua mulher, que aqui vão, é pergunta que só poderia sair da boca de quem na vida nunca soube o que são faltas. Para casa, nem que seja uma pedra, dissera aquela mesma avó da mulher do médico. Só não pensou em acrescentar, mesmo que seja preciso dar a volta ao mundo. Essa era a proeza que eles estavam cometendo agora. Iam para casa pelo caminho mais longo. Onde estamos? Perguntou o primeiro cego. Disse-lhe a mulher do médico. Para isso tinha olhos, e ele: foi aqui que ceguei, na esquina onde está o semáforo. É mesmo nessa esquina que nos encontramos, aqui, exatamente aqui. Não quero nem lembrar-me do que passei, fechado no carro sem poder ver, as pessoas a berrarem cá fora e eu desesperado a gritar que estava cego, até que veio aquele e me levou a casa. Pobre homem, disse a mulher do primeiro cego, nunca mais roubará carros. Tanto nos custa a ideia de que temos de morrer, disse a mulher do médico, que sempre procuramos arranjar desculpas para os mortos. É como se antecipadamente estivéssemos a pedir que nos desculpem quando a nossa vez chegar. Tudo isso me continua a parecer um sonho, disse a mulher do primeiro cego. É como se sonhasse que estou cega. Quando eu estava em casa, à tua espera, também o pensei, disse o marido. Tinham deixado a praça onde o caso sucedera. Agora subiam por umas ruas estreitas, labirínticas. A mulher do médico conhece mal esses sítios, mas o primeiro cego não se perde, vai orientando. Ela anuncia o nome das ruas e ele diz: viramos à esquerda, viramos à direita. Finalmente disse: é esta a nossa rua. O prédio está do lado esquerdo, mais ou menos ao meio. Que número tem? Perguntou a mulher do médico. Ele não se lembrava. Ora esta. Então, não é que não me lembro. Varreu-se-me da cabeça, disse. Era um pequeno agouro. Se já nem sequer sabemos onde moramos, o sonho é tomar o lugar da memória, aonde iremos parar por este caminho. Vá lá, que desta vez o caso não é grave. Felizmente que a mulher do primeiro cego teve a ideia de vir na excursão. Aí a temos já a dizer o número do prédio. Evitou-se ter de recorrer ao que o primeiro cego estava a gabar-se de ser capaz de conseguir, reconhecer a porta pela magia do tato, como se levasse a varinha do condão da bengalinha. Um toque, metal, outro toque, madeira, outro mais, 3 ou 4 chegaria ao desenho completo. Não tenho dúvidas, és esta. Entraram, a mulher do médico à frente. Qual é o andar? Perguntou. Terceiro, respondeu o primeiro cego. Não estava com a memória tão afracada quanto havia parecido. Umas coisas esquecem, é a vida, outras lembram. Por exemplo, recordar-se de quando, já cego, por esta porta, tinha entrado. Em que andar mora? Perguntou-lhe o homem que ainda não tinha roubado o automóvel. Terceiro, respondeu. A diferença é não estarem agora a subir no elevador. Vão pisando os degraus invisíveis de uma escada que é ao mesmo tempo escura e luminosa, a falta que faz eletricidade a quem não é cego, ou a luz do sol, ou um coto de vela. Agora os olhos da mulher do médico já tiveram tempo de adaptar-se à penumbra. A meio caminho, os que sobem esbarraram com 2 mulheres que desciam, cegas dos andares superiores, talvez do terceiro,
Ninguém fez perguntas. De fato, os vizinhos já não são o que dantes eram. A porta estava fechada. Como vamos fazer? Perguntou a mulher do médico. Eu falo, disse o primeiro cego. Bater uma vez, 2, 3 vezes. Não há ninguém, disse um destes, no preciso momento em que a porta se abria. A demora não era de estranhar. Um cego que esteja lá no fundo da casa não pode vir correndo atender a quem chamou. Quem é? Deseja alguma coisa? Perguntou o homem que apareceu. Tinha um ar sério, educado. Devia ser pessoa tratável, disse o primeiro cego. Eu morava nessa casa. Ah, foi a resposta do outro. Depois perguntou: está mais alguém consigo? A minha mulher e também uma amiga nossa. Como posso saber que esta casa era sua? É fácil, disse a mulher do primeiro cego. Digo-lhe tudo quanto há aí dentro. O outro ficou calado uns segundos, depois disse: entrem. A mulher do médico deixou-se ir atrás. Ninguém aqui precisava de um guia. O cego disse: estou sozinho. Os meus foram à procura de comida. Provavelmente deveria dizer as minhas, mas não creio que seja próprio. Fez uma pausa e acrescentou: embora pense que tinha obrigação de o saber. Que quer dizer? Perguntou a mulher do médico. As minhas de que falava são a minha mulher e as minhas 2 filhas. Por que deveria saber se é ou não próprio usar o possessivo no feminino? Sou escritor. Supõe-se que devemos saber essas coisas. O primeiro cego sentiu-se lisonjeado. Imaginem, um escritor instalado na minha casa. Então, entrou-lhe uma dúvida. Se seria de boa educação perguntar ao outro como se chamava. Provavelmente até o conhecia de nome. Podia ser, até que eu tivesse lido. Ainda estava nesse balanço entre a curiosidade e a discrição quando a mulher fez a pergunta direta: como se chama? Os cegos não precisam de nomes. Eu sou essa voz que tenho. O resto não é importante. Mas escreveu livros, e esses livros levam seu nome, disse a mulher do médico. Agora ninguém os pode ler. Portanto, é como se não existissem. O primeiro médico achou que o rumo da conversa se estava a afastar demasiado da questão que mais lhe interessava. E como foi que veio ter a minha casa? Perguntou. Como muitos outros que já não vivem onde viviam, encontrei a sua casa ocupada por pessoas que não quiseram saber de razões. Podia-se dizer que fomos atirados pela escada abaixo. É longe a sua casa? Não. Fez mais alguma tentativa para recuperá-la? Perguntou a mulher do médico. É frequente agora as pessoas irem de uma casa para outra. Tentei ainda 2 vezes. E continuam lá? Sim. E que pensa fazer depois de saber que esta casa é nossa? Quis saber o primeiro cego. Vai expulsar-nos como os outros lhe fizeram a si? Não tenho idade nem forças para tal, e ainda que as tivesse, não creio que fosse capaz de recorrer a processos tão expeditivos como esse. Um escritor acaba por ter na vida a paciência de que precisou para escrever. Irá, portanto, deixar-nos a casa? Sim, se não encontrarmos outra solução. Não vejo que outra solução possa ser encontrada. A mulher do médico já adivinhara qual ia ser a resposta do escritor. Você e a sua mulher, como a amiga que vos acompanha, vivem numa casa, suponho. Sim, exatamente, em casa dela. Está longe? Não se pode dizer que esteja longe. Então, se mo permitem, tenho uma proposta a fazer-lhes. Diga. Que continuemos como estamos. Neste momento, ambos temos uma casa onde podemos viver. Eu continuarei atento ao que se for passando com a minha. Se um dia a encontrar desocupada, mudo-me imediatamente para lá. O senhor fará o mesmo, virá aqui com regularidade e quando a encontrar vazia, mude-se. Não tenho a certeza de que a ideia me agrade. Não esperava que lhe agradasse, mas duvido de que possa ser-lhe mais agradável a única alternativa que resta. Qual é ela? Recuperarem neste mesmo instante a casa que vos pertence. Mas, sendo assim, iremos nós viver por aí.
Não, isso nem pensar, interveio a mulher do primeiro cego. Deixemos as coisas como estão. A seu tempo se verá. Ocorreu-me agora que ainda há uma outra solução, disse o escritor. E essa? Perguntou o primeiro cego. Vivermos nós aqui como vossos hóspedes. A casa daria para todos. Não, disse a mulher do primeiro cego. Continuaremos como até agora, a morar com essa nossa amiga. Não preciso perguntar-te se está de acordo, acrescentou para a mulher do médico. Nem eu responder-te. Fico obrigado a todos, disse o escritor. Na verdade, tinha estado todo este tempo à espera de que nos viessem reclamar a casa. Contentar-se com o que se vai tendo é o mais natural quando se está cego, disse a mulher do médico. Como foi que viveram desde que principiou a epidemia? Saímos do internamento há 3 dias. Ah, são dos que foram postos de quarentena. Sim, foi duro. Foi duro? Seria dizer pouco. Horrível. O senhor é escritor. Tem, como disse há pouco, obrigação de conhecer as palavras. Portanto, sabe que os adjetivos não nos servem de nada. Se uma pessoa mata outra, por exemplo, seria melhor enunciá-lo assim, simplesmente, e confiar que o horror do ato só por si fosse tão chocante que nos dispensasse de dizer que foi horrível. Quer dizer que temos palavras a mais. Quero dizer que temos sentimentos a menos, ou temo-los, mas deixamos de usar as palavras que os expressam, e, portanto, perdemo-los. Gostaria que me falassem de como viveram na quarentena. Por quê? Sou escritor. Era preciso ter lá estado. Um escritor é como outra pessoa qualquer. Não pode saber tudo, nem pode viver tudo. Tem de perguntar e imaginar. Um dia talvez lhe conte como foi aquilo. Poderá depois escrever um livro. Estou a escrevê-lo. Como, se está cego? Os cegos também podem escrever. Quer dizer que teve tempo de aprender o alfabeto Braille? Não conheço o alfabeto Braille. Como pode escrever então? Perguntou o primeiro cego. Vou mostrar-lhes. Levantou-se da cadeira. Saiu. Passado 1 minuto, regressou. Trazia na mão uma folha de papel e um esferográfico. É a última página completa que tenho escrita. Não a podemos ver, disse a mulher do primeiro cego. Eu também não, disse o escritor. Então como é que pode escrever? Perguntou a mulher do médico, olhando a folha de papel onde, na meia luz da sala, se distinguiam as linhas muito apertadas sobrepostas em um e outro pontos. Pelo tato, respondeu sorrindo o escritor. Não é difícil. Coloca-se a folha de papel sobre uma superfície de pouco branda. Como podem ver, por exemplo, outras folhas de papel. Depois é só escrever. Mas, se não vê, disse o primeiro cego. A esferográfica é um bom instrumento de trabalho para escritores cegos. Não serve para lhes dar a ler o que tem escrito, mas serve para saber onde escreveu. Basta que vá seguindo com o dedo a depressão da última linha escrita, e assim andando até a aresta da folha, calcular a distância para a nova linha e continuar. É muito fácil. Noto que as linhas, às vezes, se sobrepõem, disse a mulher do médico, tomando-lhe delicadamente da mão a folha de papel. Como sabe? Eu vejo. Vê? Recuperou a vista como? Quando? Perguntou o escritor nervosamente. Suponho que sou a única pessoa que nunca perdeu. E por quê? Que explicação tem para isso? Não tenho nenhuma explicação. Provavelmente nem a há. Isso significa que viu tudo o que se tem passado? Vi o que vi. Não tive outro remédio. Quantas pessoas estiveram nessa quarentena? Cerca de 300. Desde quando? Desde o princípio. Só saímos há 3 dias. Como lhe disse. Creio que fui eu o primeiro a cegar, disse o primeiro cego.
Deve ter sido horrível. Outra vez, essa mulher, disse a mulher do médico. Desculpa. Outra vez essa palavra, disse a mulher do médico. Desculpe-me. De repente, parece-me ridículo tudo que tenho andado a escrever desde que nós cegamos. A minha família e eu. Sobre o que é? Sobre o que sofremos, sobre a nossa vida. Cada um deve falar o que sabe, e aquilo que não souber, pergunta. Eu pergunto-lhe a si, e eu lhe responderei, não sei quando, um dia. A mulher do médico tocou com a folha de papel na mão do escritor. Não se importa de me mostrar onde trabalha, o que está a escrever? Pelo contrário, venha comigo. Nós também podemos ir? Perguntou a mulher do primeiro cego. A casa é vossa, disse o escritor. Eu aqui só estou de passagem. No quarto de dormir havia uma pequena mesa. Sobre ela, um candeeiro apagado. A luz baça que entrava pela janela deixava ver, à esquerda, umas folhas em branco, outras à mão direita, escritas. Ao centro, uma que estava em meio. Havia duas esferográficas, novas ao lado do candeeiro. Aqui tem, disse o escritor. A mulher do médico perguntou, posso? Sem esperar a resposta, pegou nas folhas escritas. Umas 20 seriam. Passou os olhos pela caligrafia miúda, pelas linhas que subiam e desciam, pelas palavras inscritas na brancura do papel, gravadas na cegueira. Estou de passagem, dissera o escritor, e estes eram os sinais que ia deixando ao passar. A mulher do médico pôs-se a mão no ombro, e ele, com as suas duas mãos, foi lá buscá-la. Levou-a devagar aos lábios. Não se perca, não se deixe perder, disse, e eram palavras inesperadas, enigmáticas, não parecia que viessem a propósito. Quando regressaram à casa, carregando alimentos bastantes para 3 dias, a mulher do médico, entremeando com as excitadas ajudas do primeiro cego e da mulher, contou o que se tinha passado. E à noite, como tinha de ser, leu para todos umas quantas páginas de um livro que havia ido buscar à biblioteca. O assunto não interessou o rapazinho estrábico, que em pouco tempo adormeceu com a cabeça no colo da rapariga dos óculos escuros e os pés sobre as pernas do velho da venda preta.